Marcelão, então vamos lá, cara. Explica pra gente aí como é que você opera, por que esse negócio chama fluxo real, sendo que isso aí é totalmente diferente de tudo que eu já vi de fluxo, enfim. Na verdade, deveria chamar fluxo surreal, não real. Surreal? Mas, enfim, vamos lá. Bora, vamos lá. Explica pra nós aí como é que é essa parada, como é que é, do lado esquerdo é dólar, do lado direito é índice, como é que é esse negócio? A gente faz isso aqui em vários ativos, né? Mas aqui no caso B3, né? Dólar na esquerda, índice na direita. Tá. Os 3 gráficos de cima, preço. Só preço, price action puro, não tem nada de fluxo, e embaixo aqui são as janelas de fluxo. Então a lógica nossa é o quê? Transformar o fluxo em gráfico, e eu acho que uma coisa que eu tanto bato na sala ao vivo é a confluência. Tá. Tem que ter confluência de preço e fluxo. Então, Boa. Na minha cabeça, qual que é a ideia? O fluxo ele limpa o preço, e o preço às vezes limpa o fluxo. Então eu preciso ter essa confluência dos dois, para, em vez de eu ficar otimizando o preço, eu coloco o fluxo como um grande otimizador. Então eu trago uma janela de fluxo, times and trades, book, ativa, passiva, agressão, toda essa parte, transformo isso em gráfico e eu registro esse histórico, e dentro desse histórico eu consigo enxergar janelas de fluxo mais longas e não aquele pequeno movimento de 1, 2 pontos que na minha cabeça, às vezes, na maioria das vezes é sorte ou azar que a galera de fluxo acaba falando que opera. Então, quando a gente tem uma janela de fluxo e essa janela se sustenta, é onde a gente consegue performar mais, e aí sim trazendo análise técnica no preço. Certo. Então, por exemplo, eu vejo muita gente falar assim, porra, mas você opera com fluxo, cara, fluxo é óleo passado? Não, né? Eu acho que isso é a maior falácia da turma que fala sobre fluxo. Eu faço uma analogia às vezes que você pega uma cerca e coloca lá 500 bois lá dentro, abre a cerca. Pô, depois que você viu passar meia dúzia, a lógica é continuar um pouco mais, né? E dinheiro no mercado eu acho que é isso. O dinheiro ele não consegue entrar tudo de uma vez. Player não coloca muito dinheiro numa pernada só. Então todo movimento de dinheiro, outra analogia que eu sempre brinco é a gente dirige um jet ski no mercado. Os caras estão com o transatlântico. Então para eles fazerem uma curva de dinheiro no mercado, eles vão deixar rastro e esse rastro vai ter uma consequência. Então a gente tem uma continuidade desse movimento. Eis a lógica de eu tentar mapear o fluxo e transformar ele num gráfico. Eu consigo me comprometer e falar, olha, a partir dessa janela existe uma entrada de fluxo comprador ou vendedor. É claro que, e aí tudo que eu falar aqui de operacional ou toda a lógica de mercado são lógicas criadas por mim, pelo jeito que eu opero, e não teorias de mercado, né? Então é tudo a forma que eu entendo o mercado. Sempre existe ali movimento de fluxo comprador e vendedor, porque o mercado ele vive fazendo trava, né? Não é um mercado de, olha, todo mundo comprando ou todo mundo vendendo, porque senão o book ia esvaziar, não ia ter mercado. Então a todo instante tem alguém tentando fazer uma trava. Turma tentando fazer trava comprada, turma tentando fazer trava vendida. Todo trade ele já nasce teoricamente morto e travado. Então o que a gente gosta de fazer é justamente buscar essa direção do fluxo, e aí sim eu trago a parte de análise técnica e falo, porra, agora sim eu tenho uma vantagem operacional de ter um lado um pouquinho mais correto para se operar. No final das contas você pode jogar uma moeda e falar, vou comprar ou vou vender. Com o fluxo você tem uma vantagem um pouquinho maior. Só que não é esse fluxo tradicional, né? Não é o fluxo igual o pessoal de casa já viu. Não tem como. Eu, inclusive... Você acha que aquele não funciona? Eu não acho, eu tenho certeza, porque eu consigo colocar isso num gráfico e provar por A mais B que estão falando bobagem. No final das contas é assim, você coloca 10 pessoas de fluxo numa mesa, bota o mesmo replay ali, cara, você vai ter 5, 6 respostas diferentes. A maioria das pessoas de fluxo, e aí sim é uma crítica para a turma de fluxo, eu conheço alguns que sabem operar fluxo, claro, mas a maioria está operando contra a tendência. Então, se você puxa um argumento que, porra, eu sou um cara de fluxo e tá operando contra a tendência, acho que você é um louco, né? Você não é um cara de fluxo. Você não vai operar fluxo a favor do fluxo, Pois é, se você sabe ler fluxo, então você tem que fluir com ele, né? E não ir contra ele. Então, no final das contas, a gente vê muitas pessoas ali querendo operar uma reversão, uma inversão de fluxo, ficar lendo absorção, e a gente consegue ler esse próprio movimento de absorção e inversão. Então, aqui na tela, a gente pode pegar até agora mesmo, ó, 11,29 aqui, ó, 11,29, porra, deu uma pausa de fluxo comprador aqui, entrou um pouquinho de venda. Pô, 11,29, eu vou lá no meu gráfico, deixa eu traçar aqui um pouquinho, para ficar um pouquinho mais bonita essa lógica. Pô, 11,29 tá aqui, ó. Isso você vê que é uma defesa daquela galera que começou a colocar um dinheirinho aqui na venda. Essa linha basicamente é uma resistência. É uma resistência. No final das contas, o que eu faço? Ao invés de eu ficar traçando diagonais, eu traço horizontais de fluxo. Certo. Se você começou a vender ali, independente do motivo, não quero trabalhar com motivo. Se você começou a vender,
eu imagino que você vai sustentar aquela venda. Se ele começou a comprar, ele tende a sustentar aquela compra. Como o mercado ele anda praticamente, é um cluster de players andando todo mundo junto, então aquele movimento pulsante coletivo tende a ser defendido. Vamos lá. Explica para mim, porque eu não entendo. Eu realmente, gente, o Marcelo veio aqui, eu nunca tinha visto o Marcelo na minha vida, né? Como eu já falei pra vocês antes, né? Explica para mim como é que funciona basicamente, o que você olha em cima, basicamente. Uhum. Tipo assim, pô, isso aqui eu olho para poder... Isso aqui quando tá verde eu quero comprar, quando tá vermelho eu quero vender. É basicamente isso ou não? Tem um eixo aí, alguma coisa do tipo? Vamos lá, tudo começa aqui, ó. Uma linha zero. Imagina que a gente tem essa linha zero aqui de fluxo. Se é um mercado mais comprador ou vendedor, a linha zero é um... Acima da zero comprador, abaixo da zero vendedor. Básico. Tá. Só que sim, você pode estar lá no 10º andar e o elevador despencar e ir para o -10. Certo. Então não vou só porque ele está acima da linha zero focar em compras, mas a gente sabe que o mercado mais comprado tende a fluir mais para o lado da compra. Por exemplo, vamos pegar aqui hoje. Porra, o mercado abre, está trabalhando acima da linha zero. Eu quero ver esse fluxo virar vendedor para depois poder ter uma compra. Então, se eu tenho aqui 9,58, porra, e solta ali 9,58. Isso quer dizer o quê? Que a partir das 9,58 houve uma entrada de grana na compra. E aí eu faço o quê? Eu vou para o meu gráfico de compra. Lá no meu gráfico de compra, eu tenho, teoricamente, uma análise técnica cuspindo movimentos. Ela não é boa. E ela também não é ruim. Mas ela está ali cuspindo movimento. A hora que o fluxo encaixar, ela vira boa. Isso, da mesma forma que eu falo da turma de fluxo, eu falo da turma da análise técnica. Eu acho que a análise técnica ela é muito boa. A favor do dinheiro, ela é melhor ainda. Então, a parte, teoricamente, falha que todo operacional tem, você pega uma figura, pô, o oco funciona, sei lá, 50% das vezes está certo. Uhum. Pô, você coloca um pouquinho de dinheiro, já sobe para 80%. Sim. Por isso que tem dinheiro, o movimento tende a ser sustentado. Então, a lógica na minha cabeça é o quê? Eu vou dar um zoom ali naquele movimento das 9,58, só para a gente contextualizar um pouquinho mais no zoom. Na minha cabeça, como que funciona a estrutura do mercado? Se 9,58, que aqui, isso como fica tudo registrado, a gente pode sim voltar aqui para trás, está registrado, isso tudo é gravado, transmitido ao vivo no YouTube, tem lá 15 mil horas de replay para quem quiser brincar, tem anos lá de movimento para saber se funciona ou não. 9,58 está aqui. Qual que é a lógica de fluxo? Porra, se colocaram dinheiro na compra, eles tendem a segurar esse movimento. Para a turma grafista, a gente pode muito bem pegar e falar assim, bom, aqui é a mínima no movimento. A análise técnica cospe esse número. Eu tenho, teoricamente, um ponto de controle aqui, e aí eu tenho a retomada. Você pode fibar ali e pegar esse movimento. Uhum. Só que o FIBA ele vai ficar limitado, porque o cara fala assim, pô, se segurar no 61, legal. Se segurar no 50, legal. Se segurar no 38, legal. Quando que é a retomada? E eu não julgo quando é essa retomada, porque eu não preciso ensinar ninguém a fibar. Eu vou lá e pinto o candle. Entendi. Eu pinto o candle e viro e falo assim, cara, é uma regrinha de cor? É. Então, se o mercado começou a subir, vem o pullback, vem a defesa, aí a gente tem a nossa regrinha básica. Triângulozinho aqui embaixo de absorção, aqui a turma de fluxo fica doida, porque aqui eu vejo a absorção. Tá. Só que eu vejo a absorção de forma gráfica, eu não preciso ficar olhando o book, não preciso ficar olhando times and trades falando nome de player. Isso aqui é uma absorção, e aí eu tenho uma regrinha básica. Foi pro verde, veio pro cinza, bau, acelera o movimento. E aqui é o nosso trade.